Olá, estudantes, retornando aqui para mais uma aula. Hoje nós iremos falar de variação de pressão em fluido e nessa discussão aí nós iremos obter a equação de Steven. E o conceito é bem simples, tá? Nós vamos pegar um fluido em equilíbrio e corpos em equilíbrios têm força resultante nula. Então, com base na segunda lei de Newton, no princípio fundamental da dinâmica, avaliando um corpo em equilíbrio, eu vou conseguir obter essa lei tão importante para os fluidos, ok? Então, uma boa aula a todos. Então, vamos explicar o meu exemplo aqui. Então, eu tenho um fluido aqui no recipiente, tá? Deixa eu desenhar o fluido aqui, no recipiente. E aí eu estou considerando aqui, um elemento de volume aqui infinitesimal. E esse elemento de volume infinitesimal aqui, é um cilindro, tá bem? Então, obviamente que se o fluido ele está em equilíbrio, ou seja, ele está em repouso, condição de repouso é o quê? Condição de equilíbrio é o quê? Repouso é um movimento retilíneo uniforme. E isso garante o quê? Que as forças, a resultante das forças neste corpo, ela tem que ser nula, e isso me garante que esse corpo está em equilíbrio. Então, vamos analisar quais forças que atuam sobre esse pequeno cilindro infinitesimal, de espessura infinitesimal. Então percebam aqui que eu adotei o meu eixo Y apontando para cima, tá? E a largura deste cilindro, ela é dy. Essas são informações muito importantes. Então, eu vou ter a pressão que atua sobre o cilindro, mais esse elemento de pressão devido à altura. Então, pressão mais elemento de pressão vezes área vai me dar a força no topo do cilindro. Pressão vezes área vai me dar a força na base do cilindro. Então, percebam que a força no topo ela é diferente na base. A força sobre o cilindro é diferente na base do cilindro, porque a espessura do cilindro ela me introduz um elemento de pressão. Consequentemente, também, na direção, no sentido em que y diminui, eu tenho o peso do meu cilindro aqui, que aqui eu representei com a letra W para não gerar uma confusão com o P da pressão. Então, esses P's aqui são pressão e o W é o elemento de peso infinitesimal deste cilindro. Então, o que nós temos aqui? Esse elemento aqui ele está em repouso. Se ele está em repouso, a força resultante sobre ele é nula. Então, é isso que nós iremos fazer. Nós iremos aplicar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Então, vamos fazer isso. Então, nós temos uma força resultante nula nesse meu elemento de volume aqui, que é um cilindro. Então, o que nós temos aqui? Vamos olhar para o nosso referencial e vamos escrever que tudo que está para baixo, está contrário ao eixo Y, é negativo, e tudo que está para cima é positivo. Então, eu vou ter o quê? Menos P mais dP vezes A, menos dW mais
P vezes A igual a zero. Então, só recapitulando. Então, dW é o elemento de força-peso, P vezes A é a força na base do cilindro, nós já discutimos que força é pressão vezes área, P mais dP vezes A é a força na parte superior do cilindro. Justamente eu vou ter esse elemento dP porque a pressão ela varia continuamente no fluido, tá bom? Então eu tenho que considerar que se aqui é P, obviamente que por sobre esse cilindro eu vou ter um elemento dP de pressão, ok? Então, pessoal, agora que a outra coisa importante, tá? Por que eu não estou dando caráter vetorial para essas forças? Porque essas forças aqui, elas atuam na mesma direção. Então, eu posso tomar elas de forma escalar e o sentido eu atribuo sinal negativo. Essa discussão nós já temos feito. Então, eu vou rearranjar essa equação e fazer algumas considerações. Então, eu posso escrever essa equação da seguinte forma. Bem, eu não irei fazer cancelamento ainda, porque eu vou escrever esse elemento de peso aqui, tá bom? Então, o que é peso, né? O peso nada mais é que a massa vezes a aceleração gravitacional. Só que nós estamos tratando aqui de um fluido, tá bom? Então, vamos reescrever o meu elemento de peso, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? O elemento de peso aqui, ele é a massa vezes a aceleração gravitacional. Só que a massa, ela pode ser escrita como a densidade vezes o meu elemento de volume, tá? Já que eu estou tratando de grandezas infinitesimais, tá? Então, o meu elemento de peso é a massa vezes a aceleração gravitacional. A massa ela pode ser escrita como a densidade vezes o elemento volume e, portanto, o peso ele é massa vezes densidade vezes elemento de volume vezes aceleração gravitacional. Só que o que acontece aqui? Qual é o meu elemento de volume aqui? O meu elemento de volume ele é um cilindro. E a área e o volume do cilindro nada mais é que a área da base vezes a altura, que no caso aqui é dy. Então, desta forma aqui, o meu elemento de peso, ele pode ser escrito como sendo a densidade desse fluido vezes o volume, vezes o elemento de volume, que é um cilindro, que é a área da base, vezes a minha altura infinitesimal, vezes a aceleração gravitacional. Então, essa aqui vai ser a equação 1. Essa aqui vai ser a equação 2, e desta forma eu vou substituir a 2 na 1. Então, nós temos que P vezes A é igual a P vezes A mais dP vezes A, mais o que nós temos aqui é o meu elemento de peso. O meu elemento de peso, que é a equação 2, só corrigindo aqui que é substituindo a 2 na 1. Rho A dy G. Então aqui o que nós temos aqui é que eu posso cancelar esses elementos de área. Então percebam que independe da área desse elemento essa equação, tá? E justamente para o caso em que o fluido está em equilíbrio. Então percebam aqui que eu posso cancelar esses pesos aqui também, ó. E aí eu vou chegar nessa equação aqui, ó. 0 é igual a dP mais ρg dy. Ou, rearranjando essa equação, eu tenho que dP dy é igual a menos ρg.
Então, aqui eu consigo obter um resultado importantíssimo. Por que essa derivada aqui da pressão com relação à altura, ela é negativa? É muito simples. À medida com que a minha altura aumenta, a minha pressão no fluido ela diminui. Então isso significa que se você mergulhar numa piscina, a pressão no fundo ela é maior que a pressão na superfície. Então, por isso essa equação aqui tem sinal negativo. Significa que a taxa de variação da pressão com relação à altura, ela tem coeficiente angular negativo. Ou seja, à medida com que a pressão aumenta, a altura diminui. E da mesma forma, à medida que uma altura diminui, a pressão aumenta. Então, pessoal, essa aqui é uma equação diferencial, tá? De primeira ordem. E o que nós temos que fazer aqui é fazer uma separação de variáveis aqui, que não é muito difícil de se fazer. E, consequentemente, integrar em ambos os lados, tá bom? Então é isso que nós iremos fazer. Só uma coisinha, tá? Eu sei que vocês ainda não tiveram a disciplina de equação diferencial, mas nada me impede de eu identificar que isso é uma equação diferencial e vocês não precisam saber se é ou não é uma equação diferencial para resolver essa equação. O que você vai fazer é o seguinte. Então, o que nós temos que fazer aqui? Considerando um fluido incompressível, eu vou separar pressão para um lado e altura para o outro. E aí eu vou proceder com a integração. Tá bem? Então, é isso que nós iremos fazer. Então, considerando um fluido incompressível, eu vou trabalhar com essa equação aqui, ó. dP é igual a menos ρg dy. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a integral de ambos os lados. Então, o que eu estou fazendo aqui é tomar a integral de ambos os lados. Essa integral é definida, tá? Então, eu vou ter um P0, que é uma pressão de referência. Então, eu estarei integrando dessa pressão de referência até uma pressão P qualquer, que pode ser a que eu quero saber, e de uma altura de referência até uma altura que eu conheço, e eu quero saber qual é a pressão lá, tá bem? Então, é isso que eu estarei fazendo, né? Qual é a pressão P para essa altura Y? Então, resolvendo a integral, né? Essa integral aqui a gente resolve por antiderivação. Então, a pergunta que nós temos que fazer aqui para a integral que função que a derivada ela me fornece uma função constante? Então, a derivada me fornece uma função constante se eu tiver a minha função original, ela for uma função de primeiro grau. Então, consequentemente, essa integral ela vai me resultar numa função de primeiro grau em ambos os lados, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, P como resultado da integral de P0 a P e menos ρg y de y0 até y, ok? Então, como resultado, eu vou ter que P menos P0 é igual a menos ρg y menos y0. Ou P é igual a P0 menos ρg y menos y0. Ok, pessoal? Então, vocês devem ter visto que essa equação aqui, ela está aparecendo aqui com sinal negativo. E eu vou explicar o porquê que ela está aparecendo com um sinal negativo. Porque o que acontece aqui é como eu defini o meu eixo Y. Então, vamos avaliar esse sinal negativo aí, que com certeza, se vocês estudaram essa equação no ensino médio, vocês devem ter visto ela como sendo P igual a P0 mais ρgh,
tá bom? Então vamos olhar aqui para um problema específico para discutir esse sinal negativo aqui. Então vamos pegar como pressão de referência aqui esse Y0. Então o meu zero está aqui, ó. Então nesse meu Y0 eu vou ter a minha pressão de referência P0 e nesse meu Y aqui eu vou ter a pressão P, tá bem? Então ó, já ficou claro aqui para vocês que o meu Y0 aqui ele é maior que o meu Y, ok? Então esta subtração aqui ela dá negativa. Então, se eu fizer essa equação aqui, ó, y menos y0 é igual a menos a altura desta coluna de água, tá bem? Então, que é a coluna de água dessa coluna de fluido que vai de y até y0. Então, daí eu posso escrever essa equação aqui como sendo P igual a P0 mais ρGH, justamente porque y menos y0 ele resulta em menos h, tá bem? Mas vocês podem tratar essa equação de forma geral, não tem problema não. Ok? Só uma discussão para vocês se familiarizarem com a equação que vocês já devem ter visto ela lá no ensino médio. Então, pessoal, essa aqui é a equação de Steven. Não sei como pronuncia, tá? Então essa equação aqui ela dá conta de fluidos em repouso, ou seja, que tem força resultante nula. Então o objetivo da próxima aula, nós iremos avaliar algumas aplicações importantíssimas desta equação, tá bem, pessoal? Então, muito obrigado por assistirem às minhas aulas e até a próxima aula.